parceria com a Unimonte, entrevistando o senhor Bartolomeu Pereira de Souza. Quem fala é o historiador Roberto Tavares, ao meu lado daqui também o historiador Dionísio de Almeida. Boa tarde, senhor Bartolomeu. Boa tarde. Seu nome completo e data de nascimento? Bartolomeu Pereira de Souza, nasci no dia 29 de setembro de 1948. Local de nascimento, nome dos pais, profissão deles? Nasci em Santo Estevão. Santo Estevão é uma cidade no estado da Bahia, próxima à Feira de Santana. Sou filho de Esteva Pereira da Conceição e Cândido Nery de Souza, ambos falecidos, mas eram agricultores. Quando você veio para Santos? Eu vim para Santos na década de 60. Eu vim para Santos com 10 para 11 anos e vim com a minha mãe, meu pai já era falecido. E ficamos aqui em Santos por uns 2 anos. A minha mãe retornou à Bahia, ao estado da Bahia. Eu retornei com ela, fiquei pouco tempo lá e retornei e voltei lá a passeio. Não retornei mais para morar no estado da Bahia. Então, praticamente fui criado na cidade de Santos, onde estudei, onde trabalhei, onde casei, enfim, onde constituí a minha vida e onde moro até hoje. Você tem alguma memória lá da você criança na Bahia? Tenho uma memória assim das dificuldades que nós tínhamos, né, com relação à água, com relação ao de deslocamentos, né, para fazer a feira, porque lá durante um dia da semana tinha feira em alguma cidade. E aí nós tínhamos que nos deslocar, por exemplo, da onde estávamos, por exemplo, que era o campo, que era os sítios, para essa cidade para fazer a compra. Geralmente eram léguas, né, que tínhamos que caminhar para fazer a compra e depois retornar. Nessas feiras também a gente vendia os produtos que levava do sítio e comprava o que era possível comprar na cidade. No caso da carne, no caso do óleo, ou da banha de porco, que era não se usava muito óleo, se usava banha. Enfim, aí levávamos os produtos do campo para vender nessas feiras e com o dinheiro arrecadado com aquela venda a gente trazia outras compras, outras mercadorias. Qual é a situação do seu pai? Era proprietário, meieiro? Como que ele trabalhava? Não, eram os pequenos sítios, então aquele sítio era o dos meus pais mesmo, não eram meeiros, eles eram donos dos sítios e lá eles plantavam e colhiam. E isso quando chovia, quando não chovia, a dificuldade era maior com relação à plantação, com relação ao feijão, o milho, o fumo, enfim, a lavoura de subsistência e também com a criação de subsistência também que se fazia, que era o porco, que era a ovelha, que era o cabrito. Enfim, então, quando não tinha chuva, as dificuldades eram maiores. Nessa fase aí, era mais para você enquanto criança, tem lembrança só de trabalho, de brincadeiras? Se tem, como que era mais ou menos assim? Você, criança? Então, criança lá morando na Bahia, o que tinha as brincadeiras, né, de crianças que não são as brincadeiras daqui, né? Era perna de pau, era fazer a perna de pau para brincar no terreiro, era ir para o mato, né, caçar o passarinho, que até então o meio ambiente não proibia, mas também não era nenhuma caça, enfim, nós tínhamos uma série de outras brincadeiras, brincadeiras da criança do campo, né, do menino do campo, que era fazer seus próprios brinquedos. Então, temos assim, essa relação. Outra memória que eu tenho com relação eu ser criança, eu ainda lá no campo, é que não tínhamos condições mínimas de estudar. Não tinha escola na fazenda e não era prioridade, né, das autoridades que as crianças fossem para a escola, né? Então, estudar mesmo, eu vim estudar aqui já aos 18 anos, praticamente já
indo já para o serviço militar. Estudei no Colégio Cidade de Santos, que ainda existe até hoje, fica ali na Senador Dantas, e lá eu terminei o antigo primário. E já fazendo o serviço militar, eu estudei num colégio chamado Luiz de Camões, ficava ali na Conselheiro Nébias, que era, inclusive, um dos donos do Luiz de Camões da família Hamilton Teixeira, que hoje tem o Império, né, chamado Universidade de Santa Cecília. E ali eu entrei ali à noite, estudando à noite, para fazer o quê? Fazer o antigo ginásio. Ali eu fiz a admissão e fiz o antigo ginásio. E após fazer o ginásio, já trabalhando, então eu optei por fazer o Madureira, que era uma opção à época. Vamos retomar um pouquinho. Tá? Por que vocês vieram para Santos? Então, quando viemos para Santos, o que eu falei lá atrás, que quando chovia, a vida fluía. E quando não chovia, as dificuldades eram maiores. Então, uma seca, né, prolongada fez com que a minha mãe colocasse os filhos num caminhão de pau de arara e de lá viéssemos rodando, sei lá, durante 6 ou 7 dias, até chegarmos aqui em Santos. Por que Santos, pessoalmente? Porque Santos, especificamente, porque eu já tinha 2 irmãs, né, que estavam aqui, morando aqui. Vieram, trabalhavam em casa de famílias, então o nosso referencial ao sair de lá, de Santo Estevão para cá, eram essas 2 irmãs que eu tinha morando aqui já em Santos, trabalhando e morando. Você foi morar onde? Vocês foram morar ao chegar a Santos? Chegando em Santos, nós moramos aqui na Luiz de Faria, no Gonzaga, onde uma das minhas irmãs trabalhava, Luiz de Faria 58, me lembro do número até hoje. E ali, também durante um tempo, a minha mãe arrumou emprego, e todos nós, de alguma maneira, arrumamos alguma coisa para fazer. Ou fosse para fazer faxina num prédio, ou fosse para trabalhar numa farmácia, enfim, arrumamos também alguma coisa para fazer, e as minhas irmãs que estavam aqui também já trabalhavam. Você Então, tem quantos irmãos? A minha família é uma família grande, uma família de 7 irmãos. Eu sou um dos mais novos, né, dessa família de 7, do primeiro casamento da minha mãe com o meu pai. Então, eu sou um dos mais novos desses 7 irmãos. E aí, depois, a separação do meu pai com a minha mãe, ele teve mais quatro, que são meus irmãos por parte do meu pai. Então, as suas lembranças dessa fase da sua chegada aqui em Santos, ainda criança, ainda para adolescência, o que você fazia, como é que era a sua vida aí? A minha lembrança aqui na cidade de Santos, primeiro uma criança saindo, né, do seu estado de origem, naquelas condições, né, ou seja, por conta da seca, e mais ainda, né, a sua primeira viagem, né, a sua primeira viagem vem para uma cidade, enfim, uma cidade grande, uma cidade desconhecida, e chega aqui e depara com uma questão que para mim foi chocante, assim, foi a questão do preconceito. Então, era irrigado aqui, qualquer pessoa que viesse do Rio de Janeiro para cá era pau de arara, era cabeça de coco. Isso a gente ouvia na cidade. Então, isso foi uma coisa que me chocou e me deixou assim bastante deslocado. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma coisa dentro de mim que era uma reação que eu falo assim, que é uma reação positiva. Eu quando traço um objetivo, eu procuro atingir aquele objetivo. E, inicialmente, até fiz essa questão, esse objetivo involuntariamente, né? Eu achava assim, bom, eu não posso dar trela ao que estão falando, sei qual é o meu valor e não vou deixar me abater por isso. E eu acho que isso foi o divisor de água, inclusive para quando a minha mãe voltou para a Bahia, eu ir lá e depois perceber que eu deveria voltar, porque aqui eu teria um futuro, teria um espaço para buscar pelo menos um futuro, né? E foi isso que eu fiz. Você tem quantos anos você tinha? Você tem Santos? Você tem quantos anos?
primeira vez não tinha 11 anos ainda. Não tinha 11 anos e acredito na nossa saída e volta, aí eu estava por volta com 13 anos. E aí aí já foi uma decisão minha. Uma decisão que ao retornar à Bahia, avaliar o que era a Bahia ainda, o que continuava a Bahia, e o que eu via aqui em Santos, mesmo com as dificuldades todas, eu avaliei com a minha cabeça ainda de adolescente, que aqui eu teria, pelo menos como lutar por uma outra vida, por outro destino, né? E foi isso que eu fiz, e não me arrependo não. Santos, eu posso dizer que é uma cidade que eu, pela segunda vez, né? Não na primeira, mas na segunda vez, quando eu resolvi a retornar a Santos, foi a cidade que eu escolhi e me sinto bastante satisfeito, porque aqui eu consegui progredir, consegui estudar, e o que eu tenho, eu devo muito a Santos. Você falou que começou a estudar lá por volta dos 18 anos. Isso. Como é que foi essa sua fase da juventude? Os trabalhos, a sua adolescência? Como que você foi conduzindo as suas lembranças desse período, né? De criança, adolescente e jovem? Eu acredito assim, a vida tem sempre dois caminhos, pelo menos dois caminhos tem. E eu observei muito, eu sempre escolhi para mim, e para os meus que eu possa influenciar, sempre os bons exemplos daquelas pessoas e os maus exemplos, né? Cada um é livre, né, para seguir seu caminho. Eu procurei sempre seguir um caminho que não prejudicasse ninguém, mas se a outra pessoa quis me prejudicar, eu não ia por esse caminho, eu ia tentar seguir aquilo que é bom daquela pessoa. Então, esse foi meu exemplo, e eu tive que opinar isso porque eu tinha que fazer isso sozinho. Aí já não tinha meus pais, não tinha minha mãe, eu tinha que opinar isso sozinho, eu tinha que ver os melhores exemplos, e esses melhores exemplos, dentro da minha visão ainda de um jovem numa cidade desconhecida, eu segui esses exemplos. E eu acho mas também eu tive sorte assim, de ter pessoas legais, né? A minha alfabetização, quando eu vim para Santos, eu era analfabeto. A minha alfabetização começou por uma senhora que era vizinha da casa que eu morava na rua Luiz de Farias. Essa senhora era professora e essa senhora me ensinou as primeiras letras. E a partir dessas primeiras letras, e conversando com essa senhora, eu fui conhecendo os filhos dela, que depois eu vou falar um dos filhos dela é conhecido de vocês. Aí veio a motivação, né, para eu quebrar também aquela marca que tinha entre mim. Que imagine, hoje é a dificuldade, imagine antigamente, lá atrás, há 40, 50, 60 anos, alguém chegar numa escola analfabeto, ia estudar na mesma classe, onde já tinha outras crianças. Então essa senhora, ela me incentivou e me motivou a eu procurar a ir para a escola. E aí eu fui para a escola, sempre estudando à noite, e fui seguindo meu caminho. A partir daí eu fui vendo que através da escola eu tinha um caminho a seguir, tinha uma trincheira a ser vencida. Você trabalhou em que nessa época? Nessa época trabalhei de faxineiro de prédio, e aí trabalhava de faxineiro, limpando as escadarias, e aí para ganhar um troquinho a mais, né, porque eu tinha comigo que eu tinha que ganhar meu sustento para me manter aqui em Santos e ainda mandar uma graninha para minha mãe, que estava lá na Bahia. Aí eu me oferecia para fazer faxina também dentro da casa das pessoas, e aí como eu era uma pessoa que os moradores, né, do prédio onde eu fazia faxina gostavam, então as senhoras, né, as donas, muitas vezes quando a sua faxineira faltava, me convidava e eu entrava no apartamento, fazia faxina, no final me pagava, me dava lá o que eu tinha combinado, mas também trabalhei numa confeitaria sírio-libanesa ali no Gonzaga, também foi uma experiência muito legal. Depois trabalhei aqui num armazém chamado Armazém Gil, que é na rua São Paulo, eram 2 portugueses que também aprendi muito com eles também, inclusive a questão da economia, aprendi na prática ali com os 2 portugueses. Aí fui servir o Exército, servi de 67 a 68, voltei a trabalhar nesse armazém por pouco tempo, e aí já em novembro nós falamos 68, e já em novembro de 2008, de 68, fui
trabalhar no Porto, onde foi a minha grande escola, que aí depois a gente vai discorrer. Vamos ainda ficar um pouquinho nessa fase da adolescência. Tá. Festas, diversão, lazer, como é que você lidava com isso? Então, as festas eu via à distância, né? Aqui em Santos, no interior, tem muito essa coisa de o mês de julho, que é a festa de São João, tem as festas lá de Rei, tem tudo isso, mas eu não vivi muito isso. Aqui em Santos, as festas para mim era à distância, era o carnaval, era a passagem de ano, era tudo isso aí. Se falar que eu tive uma vida assim que eu tivesse em festa, tivesse enfiado em festa, não. A minha preocupação, num determinado tempo, primeiro, eu tenho um caminho a seguir, eu vou seguir esse caminho, eu tenho que trabalhar, tenho que ajudar a minha família que está lá na Bahia e tenho que me manter aqui. Então, eu sempre tive que lutar, optar muito por fazer isso. E aí, quando já era uma decisão mesmo, que eu tinha que fazer escola, os meus pais não tiveram condições de fazer, mas aqui eu estava tendo condições de estudar um pouco, então eu tinha que aproveitar isso. Então também o caminho foi esse, era à noite. É tanto que o colegial mesmo, eu fui, que depois eu fiz técnico de contabilidade, já num colégio que não existe mais, que é o Dom Pedro II, que era ali enfim, o Dom Pedro II, onde hoje é inclusive um colégio da prefeitura, lá no Imbaré. Aí eu já não tinha condições, aí fui fazer técnico de contabilidade à noite, já trabalhando nas docas. Aí já estava trabalhando nas docas e fazendo curso à noite. Então, meu tempo de diversão foi extremamente curto. Mas tinha a praia, né, que era uma área social lá, né, que gostava de jogar minha bola também. Tinha os campos de futebol aqui, bastante campo de futebol. Então ainda peguei isso. E tinha as peladas na praia, então tinha o cinema. De vez em quando a gente ia. Então, tive essa oportunidade também, né, de ter o certo lazer também. Não foi só trabalho. Aí você falou do Luiz de Camões, já estudando. Aí fala dessa fase sua de estudo, né? Essa sua experiência de estar estudando à noite, se alfabetizando. Aí eu já estava fazendo aí no Luiz de Camões, na verdade eu já tinha saído da cidade de Santos, fiz a admissão, que tinha admissão antes. Você saía do primário, tinha que fazer admissão. Aí fiz a admissão no Luiz de Camões, passei na admissão e aí fui fazer já no próprio Luiz de Camões o ginásio à noite. Aí fiz o ginásio. Aí fiz esse ginásio à noite, aí depois do ginásio eu fiz o quê? Eu fiz o colegial, que aí foi através do Madureza, né, que tinha antes. Você ia eliminando as matérias, só que depois eu quis fazer outros cursos, né? E aí foi quando eu fiz já no Dom Pedro, lá onde está hoje no Oswaldo Cochrane, né, com Aristide, não sei o que, Vergueiro Stadium. Hoje tem um colégio lá da prefeitura, mas ali era o Dom Pedro. Então, lá eu fiz técnico de contabilidade e depois fiz, além do técnico de contabilidade, fiz segurança do trabalho também, cursos técnicos. Tudo isso trabalhando nas DOC e fazendo esses cursos à noite. E aí é legal, porque aí você, tanto no ginásio, quanto mesmo no primário, quanto no técnico, você vai conhecendo outras pessoas, você vê que estando junto é legal. Estando junto é legal, porque um acaba dando força para o outro. E também você não é o único que está ali com dificuldade. Todos tem muita gente com dificuldade e que precisa superar aquela dificuldade. Então, a dificuldade de acaba sendo motivação para que o grupo vença. Então, Junho de 2010, projeto Memória e História Oral da Fundação Arquivo Memória de Santos, em parceria com a Limões, entrevistando o senhor Bartolomeu. E quem fala é o historiador Roberto Tavares. Bartolomeu, nós paramos na última gravação, houve aquele imprevisto da de força, né?
você estava acabando de ingressar na Companhia Docas de Santos. Você relatou que quem o apresentou, você podia continuar o depoimento a partir da sua entrada na Companhia Docas de Santos. Que ano que você entrou lá? Foi em 1968. 5 de novembro de 1968. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha acabado de sair, eu tinha saído do serviço militar, eu ia fazer ainda 19 para 20 anos. 19 para 20 anos, eu tinha saído do serviço militar, trabalhei um tempo ainda fora, no armazém de secos e molhados, e desse armazém de secos e molhados, um cliente, né, desse armazém perguntou se eu queria trabalhar nas docas, que ele faria um requerimento para mim. E isso aconteceu, ele fez o requerimento, eu fiz um exame, né, de seleção e fui trabalhar nas docas. Isso, exatamente o primeiro dia meu de docas foi dia 5 de novembro de 1968. E aí as docas eu tinha dado baixa do serviço militar, uma época conturbada, 68, a ditadura e tudo. E nas docas foi o meu grande aprendizado, foi dentro do Porto de Santos. Foi lá exatamente que eu fui saber o que estava acontecendo no país, né? Não através de livros, não através de jornais, mas através da fala, né, dos sindicalistas que tinham sido caçados, outros que estavam trabalhando naquele momento lá no Porto. A gente poderia falar um pouco anterior, assim, sobre o seu serviço militar que você prestou. Quando que foi? E aonde, né? Então, eu servi exatamente eu servi 10 meses e 14 dias e foi no 2º BC, ali na cidade de São Vicente. E era quer dizer, não tínhamos noção, dentro do serviço militar, não tínhamos noção exatamente do que estava acontecendo no país. Porque os militares não falavam, eu sei que no final de cada dia, né, eles nos reuniam, né, na Ordem Unida, muitas e muitas vezes estávamos dormindo, 3, 4 horas da manhã éramos acordados, né, sempre a fala, né, que os comunistas queriam tomar os quartéis, que os comunistas queriam invadir o Brasil. Então era toda essa lenga-lenga, mas aí você chegava em casa, ligava a TV, e na TV passava as belas florestas da Amazônica e também as belas cachoeiras do Paraná, de Foz do Iguaçu, Amaral Neto, o repórter. Aí aos domingos tinha a Jovem Guarda, né? Aquela avalanche, né, de cantores novos, os festivais. Então, para quem não era envolvido na política, não tinha uma militância, não tinha noção do que estava acontecendo, porque os jornais eram censurados, os livros que pudessem chamar um pouco a atenção também eram proibidos. Só para você ter ideia, né? Já depois, fora do serviço militar, trabalhando nas docas, eu li alguns livros, né, do Jorge Amado, Subterrâneos da Liberdade, e aí eu já estava fora. Então, a partir de conversa com meus companheiros de Porto, né, os mais velhos, né, que já tinham sido sindicalistas, que alguns tinham sido caçados até, então eu cheguei a ter esses livros que também não vendia nas livrarias, era através do clube do livro que você pedia pelo correio, que vinha, e aí você lia, você ia ter noção, né, de toda uma trajetória. E no quartel, você serviu aonde? Que companhia você serviu lá? Então, no quartel, na ocasião, eu servia na CPP, que era Companhia de Comandos CPP, Companhia de Comando CPP, peso pesado, qualquer coisa assim. E aí tinha tinha uma companhia que tratava da manutenção de veículos, tudo isso. Tinha a CCS, que era Companhia de Comando de Serviço, tinha Companhia de Fuzileiros, enfim, trabalhei. Tem uma que carregava os morteiros. Isto, essa companhia, era essa CPP, essa CPP. Essa CPP era a parte mais pesada. E aí tinha a CCS, que era a companhia mais de administrativa, e a companhia de fuzileiros, né, que
que pelo próprio nome já fala. E aí tinha dentro do próprio 2º BC também tinha o CNPOR, que era Núcleo de Oficiais da Reserva, NPOR, Núcleo de Oficiais da Reserva, que aí era para os jovens, né, que já tinham terminado o colegial, né, na época, né, ensino médio hoje e tal. Mas foi, de qualquer maneira, foi um momento também muito importante da minha vida, pela relação, né, com os jovens, né, de outras classes, inclusive, também de outras cidades que nos reunimos ali. E aí tem aquele período lá de 15 dias de adaptação que ninguém saía, então não tinha jeito. E os oficiais mesmo, né, então tivemos lá grandes oficiais, eu me lembro de grandes passagens lá. Agora, eu queria destacar nessa minha passagem pelo serviço militar, uma coisa que me marcou profundamente, é que antes de eu ir servir, eu trabalhava já no armazém de secos e molhados, que é na rua São Paulo, que depois, quando eu dei baixa, eu voltei a trabalhar lá um tempo antes de eu ir trabalhar nas docas. E aí eu estava no período de adaptação, 15 dias, né? De adaptação, você fica lá, não sai do quartel. Aí no segundo domingo que você está lá dentro, é permitida a visita dos parentes, né? E eu tinha me preparado que não receberia visita, né? Porque eu não tinha parentes nenhum aqui, eu estava que pudesse ir lá me visitar. E aí, para minha surpresa, no final do dia, já no final da visita, aí o meu número é chamado lá no portão das armas, né? E aí eu falei, caramba, quem me descobriu aqui, né? Como é que... Aquele foi um momento muito emocionante, que eu cheguei lá, era, na verdade, o meu patrão, né? Dos meus patrões, né? Desse armazém, que eles eram 2 sócios, e ele foi lá, foi me visitar. Então, uma coisa que é emocionante, você estar assim meio enclausurado durante o período, você saber que não tem visita e de repente chega lá uma visita, né? Que é um momento muito especial da minha vida, não esqueci essa passagem aí. Então, aí voltamos lá às docas, então. Você está lá no seu aprendizado, Isso. né? Político, os livros que você estava lendo. Só para você ter ideia, né? Aí, quando eu começo a descobrir que tinha esse outro lado do Brasil, né? Que o Brasil atravessava isso, que aí eu passei dentro daquilo que era possível, conhecer, queria saber. Além da palavra das pessoas. E aí o primeiro li o Capitães de Areia, do Jorge Amado, que é fantástico porque que aconteceu em 1800 e pouco, a história narrada lá em Salvador, que eram as crianças de rua, né? A gente continua vendo hoje, em pleno século XXI, essas crianças de rua. Quer dizer, então, não é um problema que surgiu agora, é uma mazela, né, é uma mazela da sociedade nossa de há muito, muito tempo. Então, devorei esse livro. Desse livro eu fui ler, então, esse Subterrâneo da Liberdade, que é A Noite da Agonia, que é A Luz no Fim do Túnel. São 3 livros. E o outro não vou me lembrar agora, mas também os 3 do Jorge Amado também, que fala muito sobre o PCB. E aí tem muitas passagens que é o PCB, a sua atuação militante dentro do porto. Especifica a área lá dos estivadores, toda a luta também que foi travada lá naquela época que os trabalhadores carregavam as sacas de café nas costas para carregar os navios, para descarregar. Então isso foi me despertando, né, que para a história também do porto, da história da cidade e do porto. Também relata, né, toda a luta que os trabalhadores tiveram contra o regime do Franco, né, lá, né, que se recusaram a carregar navios aqui, né, por conta do regime que estava lá, e o Salazar também em Portugal. Então isso foi me despertando, e o PT não existia ainda. Mas aí nessa trajetória da redemocratização do país, aí começa a surgir as greves. E a partir dessas greves a gente vai fazendo a ligação, e quando o PT surge, para mim a minha militância não foi partidária no primeiro momento, foi sindical e a partir do Porto especificamente. E aí vem toda a luta, né, das centrais, para fundar as centrais, que eram as Inclates, Ciclates. Então foi um momento rico assim de militância, né, tudo imbricado, né, com a redemocratização do país. Viu, Bato? A gente, como você é um militante sindical, a gente vai explorar bem essa parte da política e da militância sindical.
Quantos anos você ficou no Porto? Eu fiquei no Porto de 1968 a 94. Quase 26 anos trabalhando no Porto. Então, o que a gente queria que você relatasse aí, as mudanças permanentes que fez no Porto. Como você foi sentindo as mudanças? Isso. Foi paulatina? Se houve assim, alguma quebra de continuidade? Algum momento tinha um paradigma? A questão dos contâneos, as mudanças no trabalho, Isso. a relação. Antes de falar, claro, que a tal da lei 8.000, a lei do mantenimento dos portos, Isso. antes dessa lei, quais foram as transformações grandes que você presenciou no Porto? As mudanças do perfil do trabalhador, do salário? Como que você foi vendo isso? Tá, eu vou pegar então vou pegar exatamente quando eu entrei. Isso. Eu já declarei que eu entrei em 1968 nas docas, e o perfil era do trabalho do Porto, não era um trabalho automatizado. Era um trabalho braçal mesmo. Então, eram muitos trabalhadores para fazer uma determinada tarefa, executar uma determinada tarefa. Isso foi. A companhia era a CDS é Companhia Docas do Estado de São Paulo, Companhia Docas de Santos, CDS. Só a partir de 1900 era uma empresa que era uma concessão do governo federal para um grande grupo, que era o grupo dos Guinness. Eles é que administravam isso aqui, administraram por 99 anos. Então era isso, era muita mão de obra para executar tarefa. Um navio chegava aqui para carregar, ele ficava 10, 15, 20 dias. E aí, quando termina a concessão das docas, da CDS, aí é criada a companhia, a CODESP, né, que é a Companhia Docas do Estado de São Paulo. A CDS foi operadora do Porto, ela administrava e ela operava, portanto, ela operava todas as operações e administrava tudo que acontecia dentro do Porto. Com a criação da CODESP, esse binômio continuou, ela continuou operando e continuou administrando o Porto. Só que aí já não era mais uma concessão, já era o governo federal que administrava, que indicava as direções e tudo isso. Isso desde 85. Nesta transferência toda já tinha um grande embate do capital com relação ao Porto. Primeiro, de desqualificar os seus trabalhadores e para justificar depois uma lei que eles chamavam de modernização. Essa lei, que depois foi aprovada em 93, que é a 8.630, antes dela teve o PL8, Na ocasião do PL8, eu me lembro que os sindicatos não tinham uma unidade entre eles. Administrava a cidade à época a prefeita Thelma de Souza, então, e através de um estudo da USP, ela pediu um estudo, né, para subsidiar os sindicatos, oferecer esse estudo aos sindicatos de tal maneira que os trabalhadores tivessem unidade para discutir no Congresso e no governo federal e com o governo federal essa transformação, porque dentro do Porto também, a verdade, a que se diga, tinha um setor dos trabalhadores que achava, não, as nossas greves, as nossas lutas serão capazes de segurar qualquer tipo de transformação aqui e tal. E tinha outros que achavam que a transformação ia acontecer de fato e que os trabalhadores tinham que chamar para si e discutir e ter um projeto alternativo para propor contra lá o PL8. Ou seja, você só se contrapõe um projeto com outro projeto. E aí, nesse bojo todo, eleito o quê? O Collor, eleito em 1989, certo? Essa coisa da desqualificação era bastante visível através da TV, através dos jornais, através do rádio, que o Porto era o maior porto mais caro do mundo, que os trabalhadores do Porto eram marajás. Então era toda uma forma de desqualificar os trabalhadores e o Porto junto à opinião pública, para aí depois empurrar a goela abaixo a qualquer preço.
Então, só para dizer, falar para você quanto foi brutal, né? As transformações do Porto. Em 1980, ainda no processo de redemocratização do Porto, nós fizemos uma greve e naquela ocasião dentro do Porto, dentro da Companhia Docas, nós éramos 17 mil trabalhadores. Hoje, nós, dentro do Porto de Santos, na Companhia Docas, não chega a ter 1.500 trabalhadores com carteira assinada. Então, esses trabalhadores que tinham carteira assinada foram jogados, né, para outro sistema, ou seja, o sistema de avulso. A partir do momento que ele é avulso, ele não tem um salário fixo. A partir do momento que ele não tem um salário fixo, ele torna-se praticamente vulnerável, né, àquelas exigências, né, do patronato, do capital e tudo isso. Então a transformação, resumindo, foi brutal. E ela foi brutal e ela foi acompanhada de uma série de perversidades. Dessas perversidades, tivemos várias demissões no Porto. Por exemplo, foi demitido 3 vezes. A última demissão minha estava no meio daqueles 5.372 trabalhadores. Foi numa tacada só do governo Collor, que mais uma vez a cidade era administrada então pela a prefeita Eratel, que aí junto com o fórum da cidade, junto com os empresários toda da cidade, e os sindicatos fez aquela grande mobilização que no dia 28 de fevereiro de 1992, a esses 5.372 trabalhadores retornaram aos seus postos de trabalho. Então as transformações foram violentas e elas continuam acontecendo. Ainda hoje, né? Ainda hoje elas continuam acontecendo. Acabou?
própria Marinha colocando navios aí de guerra, sustentamos essa guerra. Essa greve era a greve do Porto de Santos, não é? A greve do Porto de Santos. De Santos, né? Foi a greve do Porto de Santos. E tivemos outras greves nacionais, né? Através da Federação Nacional dos Portuários, tivemos outras greves. Mas essa greve foi uma greve do Porto de Santos. E qual era o objetivo? O objetivo era simplesmente aumentar um pouco o salário. Eu me lembro que a nossa reivindicação na ocasião, não sei qual era o nome do dinheiro, era 700, era o equivalente a 700 reais ou 700 cruzeiros. Eu sei que era 700. Era 700. Nesta greve que nós tivemos, o presidente do sindicato era meu, né, dos operários, era o Bacurau, era o nosso Bacurau. Na administração portuária eu me lembro que era o Bendito Furtado. O Nóbio estava... então essas lideranças tiveram papéis importantes enquanto dirigentes sindicais. O Nóbio não era dirigente sindical, mas teve um papel, mas o Furtado, o Bacurau, enfim, outros companheiros tiveram papéis assim importantes. E aí a gente tinha toda uma efervescência também no ABC, né? E aquele dirigente lá que fez a federação, que era o comandante da greve, quem era esse? Um da federação que veio para a greve, você lembra dele? Eu já não me lembro. Eu sei que tivemos a federação, você acaba se fixando mais no teus dirigentes aqui do dia a dia, mas teve. Greve que a federação... Como se organizava? Além das diretorias, tinha o quê? Tinha uma comissão de greve? Além das diretorias, nós tínhamos as comissões de salários, né? As comissões salariais. Então, essas comissões eram eleitas nas assembleias de cada categoria. Cada categoria tirava uma comissão salarial que acompanhava as diretorias nas negociações com a empresa. Então, e aí quando estoura a greve, toda essa comissão de salário dos vários sindicatos passa a ser comando de greve, né? Comando de greve, que aí isso discute, né, diariamente com a diretoria, né, o que está acontecendo e os caminhos. Quantos mesmo tinha comissão de greve? E os caminhos. Teve um comando de greve que inclusive foi... Vou citar o exemplo, não especificamente dessa campanha aqui, que eu não me lembro quantos eram. Mas eu me lembro que em 1900 o Quercia foi governo quando? Ele assumiu quando? 1987. No final de 86 nós fizemos uma greve. E essa greve demitiu gente e depois trouxe de volta. Mas os 48 do comando de greve, que eu era um deles, ficaram demitidos. E aí, na posse do Quercia, nós fomos bater lá na Assembleia Legislativa, lá com faixas e tudo, pedindo a intervenção dele. Voltamos, não houve demissão. Não houve demissão. Voltamos quando os dirigentes, quando a gente avaliou que naquela conjuntura o máximo que poderíamos avançar naquele momento era aquilo, e voltamos. Aí não houve demissão. E quem as pessoas de base que você se lembra que se destacou além do Nóbio Soares, nessa greve de 80? Quem eram os companheiros? Tem muitos companheiros aí. Tem o Canuto, tem o Gerson, tem... Cláudio Ponto foi depois, já não foi nessa primeira greve, foi depois. O Nóbio eu falei, né? Tinha o Bacurau, que, enfim, tinham vários companheiros aí que se destacaram, né, nessa primeira greve aí que a gente fez. Aí teve a greve de 80, e aí quais as próximas greves que teve, você lembra? Greve de 80, aí depois em 86 eu me lembro... aí tivemos vários estados. Em 86 tivemos outra greve, que é essa que eu estou te falando, que mais uma vez, que aí nesse momento aí foram demitidos várias pessoas e depois voltou, mas o comando de greve mantiveram demitidos. Que aí foi quando a gente mobilizou a categoria, fizemos aí todo um trabalho aí pelas câmaras aí pedindo grana aí para subsistência durante esse período para resistir. As assembleias, por exemplo, aprovaram que cada trabalhador contribuísse com um determinado X para a nossa manutenção, e depois de 3 meses e pouco,
A gente está batendo lá na Assembleia Legislativa, na posse do Quércia, pedindo a intervenção dele e depois depois disso, depois de um tempo, a gente retornou. Todos retornamos ao trabalho. Ficaram 3 meses demitidos, afastados do trabalho? Uma parte da categoria, sim. Comando que era, comando de greve, sim. Depois teve mais demissão, não teve? Da outra turma que foi. Aí turma que ficou até agora. Aí é outra história. Aí dentro desse processo todo de pressão, esse processo de achatamento salarial, esse processo dos trabalhadores sair, porque na verdade eles queriam quebrar, né, a coluna vertical dos trabalhadores, dos sindicatos, e aí empurrava a lei, né? E eles falavam, temos que o embate tem que ser no Porto de Santos, porque o que o Porto de Santos aceitar, o resto do Brasil aceita. Então o embate violento era aqui. E aí nessa estratégia deles entrou o quê? Achatamento salarial, entrou as perseguições, entrou quase uma pressão diária, né, para que os trabalhadores se demitissem. E muitos trabalhadores Isto, 1001. Então vários trabalhadores se demitiram coagidos. Por isso que muitos lutam hoje para serem anistiados, porque naquele momento poderia ter qualquer um de nós poderia ter sido demitido por justa causa, inventado lá para você. Então o trabalhador me tinha aquilo na cabeça. Pô, entre eu sair por justa causa, ser forçado, né, me jogaram para a rua por justa causa, e eu saí com algum, eu saio com algum, né? Só que aquele algum acaba logo, né? Então, só para te dizer, ó, em 1992, já no final do governo da Thelma, faltavam 11 meses para o governo dela, nós tínhamos acabado, nós que eu digo, uma parte do Sindicato dos Operários, e aí estava eu e o Cláudio, nós tínhamos acabado de perder uma eleição no Sindicato dos Operários. Nós tínhamos perdido essa eleição. E aí, em 1992, aí eu me licenciei das docas, licenciei sem vencimento, e aí vim trabalhei os últimos 11 meses ainda na gestão da Thelma, e depois continuei na gestão do Davi. Eu fiz isso. Se eu não tivesse feito isso, provavelmente eu tivesse sido também demitido, ou tivesse que ter me demitido. Eu resisti esse período também porque tinha uma consciência política. Trabalhadores, né, que foram lá, que ganhavam o seu, que depois era a sua praia, que não tinha muito uma militância sindical, que não tinha um entendimento qual era o projeto que queriam para o Porto, para o Brasil e para o Porto. Os trabalhadores se exasperaram mais rápido e foram embora, foram mesmo. Então, alguns vão retornar, é uma luta justa porque o embate foi violento. E na gestão do Collor, né, quando ele demite, né, que era o Zires, né, que era o ministro da Infraestrutura, quando ele, numa tacada só, ele demite, né, 5.372 trabalhadores, a manter aquelas demissões, o projeto estaria implantado no dia seguinte. É que houve a resistência da cidade, não mais pela questão política, pela questão econômica, né, que a cidade, a região, se tornaria um caos, porque 5.000 trabalhadores deixando de contribuir para a economia local, o que ia acontecer nisso? Então, depois da mobilização toda que esse pessoal voltou, aí a perversidade passou a ser mais sofisticada. Era o cara que estava lá, que tinha o cargo do gerente, era o salário que não era mais pago em dia, era o salário era a correção do salário que passou a ser mínima possível, para você ter que sair e fazer bico, e aí uma hora você achar, bom, já que eu estou fazendo bico, vou procurar outra coisa para fazer. Então foi toda essa perversidade, né, essa sofisticação que foi tramada, né, até a chegada da Lei 10.630, que depois bate-se o martelo. De repente 10 mil ou 15 mil trabalhadores com carteira assinada, com seus direitos, recebem uma pequena indenização, passa para um outro sistema, que é o sistema do avulso, sem ter nenhuma garantia de um contrato coletivo, e aí os sindicatos tiveram seu papel também, não exerceram seu papel de direção, ou deixaram a desejar, eu tenho essa crítica, e aí esses trabalhadores também foram jogados na boca do leão,
sem ter um contrato coletivo que garantisse que durante 2 anos, ou sei lá quanto tempo, eles estariam ganhando seus direitos garantidos. Ela deixou de gerenciar a mão de obra.